Como deixar de ter um coração insensível à palavra de Deus, à vontade de Jesus? Nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Neste evangelho, Jesus se encontra com dois grupos. O primeiro, a multidão, o segundo, os discípulos. A multidão, Jesus conta a parábola do semeador que saiu a semear, que é ele mesmo. Jesus é o semeador que sai a semear. E trata desses 4 terrenos que representam a nossa interioridade, que representam a nossa vida de uma passagem de vida carnal para uma vida espiritual. Porque ninguém consegue assim, de uma hora para outra, se tornar tão espiritual assim. Se alguém se torna, desconfie, porque pode ser mesmo uma fantasia espiritual, né? Vamos adiante. Então, como tornar esse coração sensível? Então, Jesus contando essa parábola, ele explica depois para os discípulos. Então, qual é o primeiro terreno? À beira do caminho. À beira do caminho, o semeador deixa a semente. Mas o problema não é da semente, nunca é da semente, mas é sempre do terreno. O problema nunca é a palavra de Deus, mas é o nosso coração, é a nossa interioridade, o que fazemos com esta palavra. Então, o primeiro terreno é à beira do caminho. Tem um problema, os pássaros comem. Os pássaros aqui Jesus vai explicar para os discípulos que representam o maligno. Por quê? Porque o maligno rouba o que foi semeado no coração. Isto é, ouve, mas não compreende. Mas por que não compreende? Não compreende porque o coração é insensível. A insensibilidade reprova a palavra de Deus. A insensibilidade do coração reprova a presença de Jesus. E nessa parábola, Jesus também está tratando da insensibilidade dos sentidos. Quer dizer, você tem um ouvir, um olhar, um compreender. Tudo voltado para o mundo, ou seja, insensível a Deus. Vamos adiante. Aí temos o segundo terreno, que é um terreno pedregoso. Nesse terreno, mais uma vez, o semeador vai semear, o problema não é do semeador, não é da semente, mas o problema é de quem recebe. As sementes brotam, mas não tem raiz. A terra é muito pouca terra e o sol vai queimar. Qual é o problema aqui dos sentidos? É ouvir a palavra, receber com alegria, mas é uma alegria ainda da pele, da emoção. Na hora que você percebe que essa palavra é exigente, você desiste. É aquele caminho da conversão, é a conversão que você diz, vou converter, vou. Ou você, vou praticar essa virtude, vou praticar a caridade, eu não vou mais falar mal dos outros, não serei mais fofoqueiro, não destruirei mais o outro, vou amar. Isso é uma animação, é uma alegria, mas haverá um momento em que você diz, nossa, é tão difícil. Vou amar a minha esposa, vou ajudá-la nessa dificuldade, vou ajudar o meu filho, mas na hora mesmo você diz, vou desistir. É o chutar o balde, né? Esse aqui é chutar o balde. Então, quando aparece o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, você desiste. Você perceber que aquele cálice que tinha que beber não era um cálice de vinho saboroso, mas era a cruz, era o sofrimento. Você diz, vou desistir. Terceiro caminho, o terceiro terreno é o terreno dos espinhos. Os espinhos
sufocaram, eles sufocam a semente. São as preocupações, as ilusões da vida. Às vezes as nossas preocupações, elas sufocam a palavra de Deus. Por exemplo, aí você tem uma preocupação o dia todo, um corre-corre, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para rezar. Então isso é um dado. Tem tempo para tudo, mas não tem um tempo para fazer um exame de consciência, para vencer a si mesmo, para amar mais o outro, para perdoar, para conviver. Às vezes tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E não tem tempo para o outro que é necessitado de você, da sua presença, né? Então, são as preocupações, as ilusões. Oh, quanta ilusão! Se eu não faço exame de consciência perante Deus, com autenticidade, com desejo de conversão, eu vou continuar sendo levado pelas ilusões e terei uma vida infeliz, triste. Infelizmente, vou sufocar a semente dos outros, né? Bom, aí vem o terceiro, que é a terceira terra, o terceiro terreno, que é a terra boa, né? É melhor, o quarto, eu já disse o terceiro, que é os espinhos, que é a terra boa. O quarto terreno é a terra boa. Essa terra boa dá abundantes frutos. Ora, para você ter essa terra boa, é necessário vencer esses 3 terrenos, porque senão você vai passar a vida perdendo, porque quem não ganha com Deus, perde sempre, né? Perde sempre. Essa terra boa é um coração sensível à vontade de Jesus, é um coração sensível à sua vontade. É ouvir e compreender. Mas que compreensão é essa? É uma compreensão do coração. E o coração é sede de quê? Sede do amor. Então é ouvir e compreender, né? Então Jesus trata desse coração insensível do povo. Por quê? Porque o povo ouve com má vontade, fecha os olhos, não ouve, nem compreende com o coração. Então, para a sua conversão, para a minha conversão, preciso pensar, eu escuto com má vontade? Bom, escutar com má vontade já é permitir que o maligno leve, isso que é dito pelo Senhor. Depois fechar os olhos, né? Fechar os olhos, não ouvir, não querer compreender, ou querer compreender somente a partir do seu ponto de vista. A vida do cristão, a vida espiritual, é se esforçar para converter-se ao ponto de vista de nosso Senhor Jesus Cristo. É olhar o mundo, contemplar o mundo com um olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que o Senhor quer? Ele quer a conversão, né? Para que Ele cure o coração. Então, ninguém vence essas doenças espirituais, esses terrenos perversos, sem que o Senhor nos cure, porque nós não temos condições suficientes de vencermos sozinhos. Na vida espiritual nós temos esse momento ascético, mas há também um momento místico em que Deus nos purifica, nos cura, que João da Cruz chama de noite escura. Ele vai purificando aos poucos na dor, na cruz, mas não a dor pelo amor, a dor pela dor, mas pelo amor. O fundamento está no amor. Uma vida sem amor é uma vida sem coração. Alguém que não tem coração, vamos dizer que está morto. Então, saiamos da morte do homem velho, vamos para a vida. Não importa se você já colocou as suas sementes nos espinhos,
Você tem que perceber também quais são os seus espinhos de estimação, quais são os seus malignos de estimação. Sim, maligno de estimação, espinho de estimação. Você tem que pensar os seus pássaros de estimação. Tem que saber quais são as suas preocupações para saber se verdadeiramente você está gastando a sua vida até a última gota de sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. No fundo, temos que nos perguntar, estou gastando a minha vida com o quê ou com quem? A nossa vida ela é realizada quando é um oferecimento diário, cotidiano, decisivo a viver a vontade de Jesus e converter esse coração, converter o olhar, converter o ouvido, converter a palavra, converter essa gestação da palavra interior, toda essa conversão dos nossos sentidos é a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, que o meu ouvido seja o ouvido de Jesus, que o meu olhar seja o olhar de Jesus, que a minha palavra seja a palavra de Jesus, e que a minha compreensão seja a compreensão de Jesus. Isso é a conversão, a sensibilidade que Jesus quer. Ele quer corações sensíveis, sensíveis à sua vontade. E ele não tinha outra vontade, não tinha outro alimento a não ser fazer a vontade do Pai. E você, qual é a sua vontade? Deus nos abençoe. Amém.